Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, nós estamos compartilhando devocionais falando a respeito da importância da nossa mente. Nós precisamos realmente compreender o quanto a nossa mente, os nossos pensamentos, eles são importantes durante a nossa caminhada cristã. Hoje eu quero ler com você Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Eu vou ler na Bíblia Viva, é uma linguagem bem clara que fica de fácil compreensão. Acompanhe comigo. Quando alguém for tentado, nunca diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal e ele próprio nunca tenta alguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Amados, esses versículos de Tiago, eles são muito poderosos. E nessa versão aí que nós lemos na Bíblia Viva, fica ainda mais claro o quanto os pensamentos do homem podem levá-lo para um caminho errado. Esse texto nos explica que a tentação pelo mal, ou seja, o desejo por coisas más, não provém de Deus. Por quê? Porque Deus, ele nunca deseja o mal a ninguém e ele nunca tenta alguém. Quando nós somos tentados a pecar, essa tentação vem do quê? Da fascinação dos próprios pensamentos do homem. Esses maus pensamentos, eles levam o homem ao pecado, e quando o pecado é consumado, conduz o ser humano à morte. Amados, tudo isso são verdades muito sérias e a gente precisa levar isso muito sério. Precisamos considerar a importância que a nossa mente tem em nossa caminhada cristã. Se nós não nos submetermos à transformação em nossa maneira de pensar, em nossa mente, a forma com que nós criamos ideias, a forma com que nós argumentamos, se nós não nos submetermos a uma transformação disso tudo, nós continuaremos alimentando uma mentalidade carnal e terrena. E essa mentalidade carnal e terrena, a Bíblia chama de perversa e má. É exatamente por isso que tem muitos cristãos que vivem presos a práticas pecaminosas e eles sempre dizem que não conseguem vencer. Eu já fui assim, eu já passei por isso. E eu sei muito bem o que é estar preso a práticas pecaminosas, dizer que não consegue vencer simplesmente por quê? Porque eu não renovava a minha mente com a palavra de Deus. Eu não permitia que a palavra de Deus lavasse a minha mente, tirasse aqueles pensamentos forjados das trevas e implantasse os pensamentos de Cristo em mim. Então, amados, todo cristão precisa se sujeitar à verdade da palavra de Deus. Nós, como filhos de Deus, precisamos dar valor à palavra de Deus. Precisamos estudá-la, concordar com ela. Muitas pessoas estudam, mas não concordam com o que a Bíblia diz. Preferem ficar com os seus devaneios, com aquilo que eles acham que é certo. Nós precisamos estudar, concordar e crer que o que a Bíblia diz é a verdade, que o que Deus diz é a verdade. Não o que os nossos olhos naturais veem, não o que os nossos 5 sentidos absorvem. Sabe, os 5 sentidos, eles são traiçoeiros. Aquilo que nós conseguimos perceber só pelo sentido humano, natural da coisa, pode nos trair muitas vezes. Quero ler com você 2 versículos que eles estão lá em 1 Coríntios 2, capítulo 9 e 10. Esse versículo 9 é muito conhecido, mas eu acho que as pessoas esquecem de dar continuidade e ler o versículo 10, porque é no 10 que nós encontramos uma verdade, uma boa notícia do Evangelho que é poderosa demais para nós. Então acompanhe comigo. Está escrito assim, ó: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Amados, percebam que lá no versículo 9 diz que os olhos naturais, os ouvidos naturais, a mente humana
não são capazes de perceber e absorver o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, o que quer dizer isso? Que a habilidade meramente humana não tem capacidade de absorver as verdades de Deus. Mas no versículo 10, Deus nos dá uma ótima notícia. Ele diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Por meio do poder do Espírito Santo, nós somos capacitados a receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Portanto, a renovação da nossa mente e a mudança em nossa forma de pensar não acontece por causa do nosso esforço, mas por causa do poder de Deus. É claro que nós temos um papel de cooperadores. E qual que é o nosso papel como cooperadores de Cristo? É de nos expormos, ou seja, de expor a nossa mente à verdade da palavra de Deus e crermos na verdade da palavra. Se está escrito, é a verdade. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz para atuar em nós e nos transformar. É por isso, amados, que eu incentivo você a mergulhar no relacionamento com Deus por meio do estudo diário da palavra e da oração. Creia que o Espírito Santo trará o entendimento da verdade ao seu coração e que a palavra de Deus ela é poderosa para o conduzir para uma jornada de vida e de paz. Confie no poder da palavra de Deus. Submeta-se à verdade da palavra de Deus. Exponha a sua mente à palavra de Deus para que ela seja transformada, renovada no seu modo de pensar. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.